Bem-vindos ao nosso 12º resumo comentado da Bíblia, João capítulo 8, versículos 12 a 59. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está claro aqui que, enquanto não aprendermos a amar, estaremos sob a influência do maligno. Mais cedo ou mais tarde, o maligno, os demônios, os espíritos imundos, o Satanás, como queiram dizer, estará agindo sobre nós, nos colocando em dificuldade. Mas se amarmos como Jesus veio nos ensinar, conseguiremos a libertação do maligno. Por isso, na segunda apresentação nossa, dizemos claramente que a tentação de Cristo é uma alusão. Jamais o maligno tem alguma força contra o amor. Pelo contrário, João capítulo 3, versículo 20, aquele que aborrece a luz não vem para a luz. Diante do que queriam matar Jesus, Jesus afirma: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer aos desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Veja as palavras de Cristo. Ele foi homicida. Ora, está claramente que o dito diabo esteve encarnado e cometeu homicídio. Jamais seria um anjo rebelado contra Deus. Isso é impossível. Se existe alguma coisa impossível, é um anjo virar demônio. E isso é pregado há milênios a nós. Como pode a luz virar trevas? Cristo diz: porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem prova que cometi pecado? Jesus desafia de alguém dizer que ele cometeu algum pecado. E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. E Cristo ainda diz: em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, nunca verá morte. Ora, e o juízo final? Sabemos que isso não existe, são interpretações equivocadas feitas há milênios. Veremos Cristo mais à frente dizer da ressurreição da vida e da ressurreição da morte. O Espírito é imortal. Se é imortal, não existe ressurreição da forma que se é empregada. Muito menos por muitos que seria retornar à mesma carne. A carne, todos sabem que são elementos químicos que vêm da natureza e após a morte volta para a natureza, transformando em outros corpos ou outras coisas. Nada se perde, tudo se transforma. Cristo ainda diz: Abrão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Diz claramente Jesus, quando Abrão soube que ia encarnar, ficou maravilhado, viu e alegrou-se. Os judeus então disse: como pode? Ainda não tens 50 anos e viste Abrão? Cristo: em verdade vos digo que antes que Abrão existisse, eu sou. Antes de Abrão ter vida, eu já tinha vida há muito. Está claro isso, está claro que Abrão estava ressuscitado antes de Jesus, que Jesus nunca foi o primeiro a ressuscitar da forma que dizem e compreendem. É um erro de milênios acreditar nessas coisas, e Cristo veio justamente corrigir esses erros, corrigir que não podemos fazer a lei do olho por olho, dente por dente. Temos é que perdoar, temos que amar. É um erro de milênios não acreditar na reencarnação. Cristo encarnou, Elias, como João Batista, reencarnou. Cristo mesmo menciona que mandou Moisés e vários profetas encarnar para nos ir ensinando aos poucos. Já estamos crescidos e é chegado o momento de acabarmos com os erros. Está na hora de escutar a palavra de Deus. Vamos repetir o que o Cristo diz. João capítulo 8, versículo 47.
Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Nós precisamos ser de Deus e temos que interpretar a Bíblia como Cristo veio nos ensinar e não como os fariseus, escribas a interpretam. Afinal, o que adiantou Cristo vir nos ensinar que devemos amar? O que vale Cristo desafiar dentre vós que me convence de pecado? Me diz qual o pecado que cometi? Vim lhes ensinar a verdade, o amor. João capítulo 9, versículos 1 a 41, Jesus vê um cego de nascença e os discípulos perguntam: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, se não existe reencarnação, como poderia ele ter pecado tendo nascido cego? Jesus, nesse caso, responde: não foi ele nem os pais, mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus disse é que o cego veio com essa missão para que eu pudesse curá-lo e todos possam ver o que uma pessoa ligada a Deus pode realizar. E na sequência acontece justamente isso. Inclusive os fariseus chamam os pais do cego para ver se realmente era cego de nascença. Na sequência, Jesus é claro: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Ora, está demonstrado, se não quer acreditar no que vê, continue cego, mas para os que querem ver, a cegueira está curada. E Cristo ensina: se fosseis cegos, se não tivessem conhecimento, não teríeis pecado, pois quem não sabe se está fazendo certo ou errado, não tem pecado. Mas quando sabe o que é errado e continua no erro, isto é o chamado pecado. Cristo: mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, vamos continuar no erro? Encerramos por aqui e não percam o nosso 13º resumo comentado da Bíblia. Que Deus nos abençoe.